Olá a todos que estão assistindo. É, no vídeo que eu fiz anteriormente, eu fiz uma afirmação que, de acordo com o que eu havia analisado, a besta do Apocalipse, ela irá se manifestar até o ano de 2017. Também disse que não iria revelar agora como e por que cheguei a essa conclusão, para que outras pessoas que, caso se interessem por esse assunto, por buscar esse entendimento, que elas possam chegar também a essa conclusão por si só, né? Porém, para que eu, antes de eu comprovar que a besta ela virá, ela irá se manifestar até 2017, primeiro eu preciso anular a teoria criada pelo processo religioso de que haverá uma aliança de 7 anos com a besta. Gostaria de dizer que, apesar do título desse vídeo, respeito a opinião de todos que não concordam com o que eu irei expor aqui. E só usei esse título para chamar a atenção das pessoas para o assistirem, né? Bom, vocês estão vendo essa ilustração, né? Que essa ilustração aí ela é baseada naquilo que o processo religioso entende sobre as 70 semanas de Daniel, né? E vejam que é, nessa é, nessa marcação aqui, que é onde indica que é a última semana, essa marcação aqui, eles afirmam que nesse momento a besta ou o anticristo, ela irá fazer uma aliança com o mundo de 7 anos, que é esse período aqui, né? Esse período que é marcado por essas duas partes aqui. Então, eles dizem que na metade desses 7 anos, a besta ela vai, no caso, quebrar essa aliança, né? Então, eu vou mostrar alguns versículos, né? E vamos tentar entender se esses versículos, né? Esses versículos aqui que eles usam como base para essa doutrina, vamos dizer assim, para esse ensinamento. Então a gente vai analisar esses versículos que eles usam para ver se realmente é isso que está dizendo ali, tá? Eu peço um pouco de paciência porque vamos ter que analisar vários versículos, né? E realmente eu confesso que esse vídeo é praticamente talvez o vídeo mais, não vou dizer difícil de entender, mas o mais trabalhoso, né? Para poder confeccionar esse vídeo, porque nós temos que analisar vários versículos, né? Bom, no sistema religioso existe uma regra que, para todas as questões da Bíblia, é, todas as, os, todas as afirmações que alguém faça da Bíblia, teorias, doutrinas, qualquer, qualquer pergunta, né, que se faça, ela mesma deve ter a resposta. De modo, né, que todas essas teorias devem ser pautadas de acordo com o que está escrito.
e não por suposições pessoais. Então, quando essa teoria dos, é, dos 7 anos, dessa aliança de 7 anos com a besta, essa teoria foi criada, ninguém tinha a noção de muitas coisas que hoje, em 2014, já não são novidade para as pessoas que já saíram do sistema religioso. Como a compreensão de 2 Samuel 7, onde muitas pessoas já sabem, né, que ali o nosso pai não pediu a construção de nenhum templo, que nós somos o verdadeiro templo do nosso pai, somos o templo do Espírito dele, né, Espírito Santo, e que o Espírito Santo ele habita em nós, no nosso corpo, ou melhor dizendo, em nosso entendimento. Sendo assim, com essas verdades que já foram expostas, fica muito mais fácil derrubarmos essa teoria dos 7 anos, né, dessa aliança, pois ela se baseia nesses ensinamentos, né, que hoje, pelo menos os que já estão libertos do sistema, já sabem qual é a verdade. Bom, o primeiro texto que vou comentar, a qual o sistema religioso usa para fundamentar essa aliança de 7 anos, está em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículos 3 e 4. Vamos ler aqui. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia, e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Bom, o apóstolo Paulo nunca poderia estar se referindo nesse texto a templo de Deus como sendo um templo de pedra. Por quê? Porque em Atos, vamos ler ali, Atos capítulo 7, no versículo 48, diz: Mas o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos de homens, como diz o profeta. O céu é o meu trono, e a terra o estrado dos meus pés. Que casa me edificareis? Diz o Senhor. Ou qual é o lugar do meu repouso? E em Atos 17, versículo 24, também diz: O Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens. De acordo com as Escrituras, o templo do nosso Pai aqui na terra são as pessoas, a qual o seu Espírito Santo habita. Como o próprio apóstolo Paulo diz também em 1 Coríntios, capítulo 3, versículos 16 e 17. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós?
Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus, que sois vós, é santo. E também em 2 Coríntios 6, versículo 16, Paulo, novamente, ele diz o seguinte: e que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Porque vós sois o templo do Deus vivente. Como Deus disse: neles habitarei, e entre eles andarei. E eu serei o seu Deus, e eles serão meu povo. Bom, sendo assim, fica claro que Paulo não estava dizendo que a besta se assentará em nenhum templo de pedra, e sim que ele vai se manifestar em forma física, usando um corpo. Pois se Paulo estivesse se referindo a um templo de pedra, ele mesmo estaria se contradizendo. Outro texto usado para justificar que a besta em um templo que supostamente ali é chamado de lugar santo é Mateus 24:15, que diz: quando, pois, virdes que a abominação da desolação, de que falou o profeta Daniel, está no lugar santo, quem lê, atenda. Bom, mas como explicado anteriormente, o lugar santo que o Messias diz aqui, conforme o ensinamento de Paulo, é um corpo humano. Mas caso você se pergunte, como um corpo que estará envolvendo a própria besta pode ser santo? Nosso corpo foi nos dado para que zelássemos por ele, mas cada um tem o livre arbítrio de fazer com ele o que quiser. Se você faz parte do sistema religioso, não deve ser novidade histórias de pessoas que foram envolvidas com bruxaria, satanismo, magia negra, que incorporavam demônios e conseguiram se libertar. Se converteram e hoje, vivendo uma vida de obediência ao nosso Pai, poderá ter o Espírito Santo habitando dentro de si. Porém, o Espírito Santo do nosso Pai habitar dentro de um templo feito de pedra, isso nunca vai acontecer. Nunca poderá acontecer. Veja que Satanás tentou se apoderar até do corpo de Pedro e foi repreendido pelo Messias. Em Mateus 16, versículo 22 e 23. E Pedro, tomando-o de parte, começou a repreendê-lo, dizendo: Senhor, tem compaixão de ti, de modo nenhum te acontecerá isso. Ele, porém, voltando-se, disse a Pedro: para trás de mim, Satanás, que me serves de escândalo, porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens. Bom, outra passagem usada para a justificativa da quebra da aliança pela besta na metade desses supostos 7 anos é Apocalipse 11, versículo 1, 3. Deixa eu... Apocalipse 11, versículos de 1 a 3. Opa, desculpa aqui. E foi-me dada uma cana semelhante a uma vara,
E chegou o anjo e disse: Levanta-te e mede o templo de Deus, e o altar, e os que nele adoram, e deixa o átrio que está fora do templo, e não o meças, porque foi dado às nações, e pisarão a cidade santa por 42 meses. E darei poder às minhas duas testemunhas, e profetizarão por 1260 dias, vestidas de saco. Bom, como vimos antes, nosso Pai, ele não habita em nenhum templo de pedra feito aqui na terra. E também outra coisa que chama atenção é como o nosso Pai pode chamar, pode estar chamando Israel de cidade santa, né? Porque de acordo com a doutrina desses 7 anos, dessa aliança de 7 anos, será construído um templo em Israel, e nesse templo então que a besta iria se assentar, né, na metade desses 7 anos, né, na quebra dessa aliança. Então, como pode nosso Pai chamar essa Israel de cidade santa, sendo que essa região é a que mais derrama sangue na terra nos dias de hoje? Sem falar do que está escrito em Jeremias 23, versículo 15, que diz: Portanto, assim diz o Senhor dos exércitos, acerca dos profetas: Eis que lhes darei a comer losna, e lhes farei beber águas de fel, porque dos profetas de Jerusalém saiu a contaminação sobre toda a terra. Então vejam bem, como pode essa terra ser santa, se foi dela que saiu a contaminação para o mundo inteiro? A explicação mais coerente, de acordo com o meu entendimento para Apocalipse 11, é de que nesse texto João viu a morada do Altíssimo, né? Ou o, o, a sua habitação, né? Foi isso que ele viu. Pois assim, dessa forma, o altar e os que nele adoram, relatado naquele versículo, não poderia estar falando de algo terreno, né? Se entendemos que a visão que João teve não poderia estar falando de um templo de pedra, a segunda parte do versículo aparentemente foi acrescentada, né? Vamos ver de novo aqui, para induzir a se pensar de que está falando de um templo terreno, essa parte, porque foi dado às nações, e pisarão a cidade santa por 42 meses. Ou isso foi colocado para induzir um templo terrestre aqui, ou não vamos conjecturar, né? Não vamos conjecturar. Talvez a coisa mais lógica a se pensar mesmo é que foi acrescentado isso aqui para induzir um templo terrestre aqui. Mas a gente já viu que nosso Pai não habita nesses templos, então qualquer coisa que referente a templo aqui, a gente sabe que não é disso que está falando, não é de templo terrestre, não é de templo de pedra, né? Veja que em Apocalipse 21, deixa eu ver aqui, Apocalipse 21,
Nesse texto, ali sim, João teve a visão da cidade santa, que na Bíblia está descrita como sendo a nova Jerusalém, que irá descer do céu. Então, é meio incoerente pensar que em Apocalipse 11, João viu uma cidade terrena, a qual foi chamada de cidade santa, e depois viu outra cidade celestial que também foi chamada de cidade santa. Então a gente vê que, analisando, a gente já vê que tem algo errado aí. Tem algo ali que não está fechando, né? E provavelmente algo que colocaram ali para induzir isso. Mas se a gente for analisar pela lógica, não, né? E analisando os ensinamentos de Paulo sobre a questão do templo, o que é o templo de Deus, a gente vê que não, não é correto isso. Bom, vamos ler aqui a Apocalipse 21. E vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. E eu, João, vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. E eu ouvi uma grande voz do céu que dizia: Eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus. Né? Então veja que fica claro aqui que cidade santa, né, para o nosso Pai, para o nosso Messias, é lá em cima, não é aqui não. Né? Que não tem nenhuma referência, tem aquela referência na verdade ali, mas a gente vê que não fecha, porque se ele não habita em templos feitos por mão de homem, então não pode estar falando de templo de pedra ali, né? Então a gente vê aqui a cidade santa legítima é a cidade que vai descer do céu, né? Bom, versículo 3 para mim está correto, de Apocalipse 11, tá? Versículo 3 para mim está correto. Porém, diferente da teoria religiosa, na minha opinião, quando a besta aparecer, as duas testemunhas também aparecerão. Porque, para mim, no meu entendimento, já estaremos nos 3 anos e meio finais. O último texto que o sistema religioso usa para justificar essa aliança de 7 anos pela besta, né, e a quebra dessa aliança após 3 anos e meio, é Daniel capítulo 9, versículo 27, né? E ele firmará aliança com muitos por uma semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oblação. E sobre a asa das abominações virá o assolador. Preste bem atenção nessa parte, né? Na metade da semana fará cessar o sacrifício, e sobre a asa das abominações virá o assolador. E isso até a consumação. E o que está determinado será derramado sobre o assolador. Né? Oblação, se eu não me engano, né, que eu andei dando uma olhada, significa oferenda, uma coisa assim, oferenda, manjares, né? Entendeu?
algo, algo oferecido, ou algo, né, o alimento, o alimento é, é oferendas, tá? Aqui, a gente vamos ler depois que vai dar um sentido melhor aqui para essa parte aqui. Bom, então de acordo com o ensinamento do sistema, né? Nesse texto eles dizem então que na metade dos 7 anos a besta fará com que os sacrifícios e oferendas, oblação, né? Oblação é oferendas, né? Dirigidas, oferecidas a Deus, feitas no templo que será construído em Israel, supostamente, como eles dizem. Então, dizem que na metade desses 7 anos, esses sacrifícios, essas oferendas, essas oferendas serão, no caso, proibidas. Que a partir daquele momento, todos deverão adorar não mais a Deus, e sim a besta. E aqueles que não aceitarem isso serão perseguidos e mortos, ou seja, assolados, né? A palavra assolador aqui, seja assolados. Bom, para nós que já examinamos os textos anteriores, que são usados como base para complementar, né, para dar fundamento a essa teoria, fica fácil descartarmos essa doutrina analisando alguns pontos. Bom, primeiro ponto, nós vimos que o texto de 2 Tessalonicenses, eu vou até voltar ali para a gente, né, para vocês olharem. Então nós vimos que nesse texto Paulo não está se referindo a templo de Deus como sendo uma sinagoga, um templo de pedra. Ele não está fazendo isso, né? E sim a uma aparição do anticristo em forma humana, usando um corpo. Por quê? Entendam bem, vejam aqui, ó. Aqui ele fala de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus. Entendeu? Então, o significado desse templo de Deus, a própria Bíblia tem que dizer o que significa isso, né? Aí o que acontece? Nós vimos aqui em Coríntios, né? Em duas citações, ele confirmando que o templo de Deus, ó, se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus que sois vós é santo. Vós. Entenderam? E também em 2 Coríntios também, né, aparece também mais uma afirmação falando do templo de Deus. Porque vós sois o templo do Deus vivente. Tá me entendendo? Então, de acordo com o que a própria Bíblia responde, então esse ensinamento, né? Esse ensinamento aqui de Daniel 9, dizendo que ali é um sacrifício que vai ser feito no templo, isso cai por terra. Porque se Paulo não tá se referindo a templo de Deus como um templo de pedra, então onde é que vai ser feito esse sacrifício? Na rua? Não. Entendeu? Então o que significa é que
o sacrifício aqui e a oblação não tem tem um outro significado. Não é o significado de sacrifício, sacrifício da velha aliança que faziam lá, matando boi. Não é isso, né? Se a gente entende que Paulo nos ensina que templo de Deus não é templo de pedra, então aqui não pode estar se referindo a um sacrifício, a forma que a gente conhecia, a forma humana, na forma física, tá? Bom, vamos ver aqui agora. Então, nesse texto de Daniel, né, então para que haja uma concordância com o que Paulo diz, então não pode estar falando de sacrifícios e oblações feitas em templos, né? Pois Paulo não estava dizendo não estava no caso se referindo a nenhum templo de pedra, tá? Bom, segundo item aqui nesse versículo que a gente pode analisar é se o anticristo fará a aliança por 7 anos, como nesse texto de Daniel relata que na metade da semana ele virá. Sendo que para ele fazer a aliança, ele necessariamente precisaria já estar aqui. Não, certo? Bom, sei que tem pessoas do processo religioso que podem dizer que isso significa que ele virá a mudar a sua atitude, né? Que esse virar aqui significa, não, é que ele virá a mudar a sua atitude, ele virá a mostrar sua verdadeira personalidade, etc. Mas não está dizendo nada disso aqui, né? Então, quem sustenta isso está acrescentando algo que não está escrito e não tem respaldo para essa afirmação. Mas conheço bem essas pessoas do processo, eles fazem qualquer tipo de manobra para poder, no caso, não admitir que realmente estão errados, né? Mas não tem importância não. Isso aí vai se resolver na hora certa. Bom, se você está se perguntando se eu, afinal de contas, sei quem na verdade fará essa aliança, qual é o sacrifício dito em Daniel que irá cessar, né? Se você está se perguntando se eu sei a resposta disso, então o verdadeiro significado, a resposta é sim, eu sei. Mas como disse no começo, né, e também no outro vídeo, só irei fazer um vídeo revelando isso daqui a algum tempo, né, porque de acordo com o que eu entendo, né, nós vamos ter aí, vamos ver 2 anos para frente, né? Então eu vou fazer um vídeo revelando isso e revelando por que, de acordo com o que eu entendo, a besta vai se manifestar até 2017, tá? Bom, isso para mim já é argumento suficiente para invalidar essa doutrina, né? De que quem irá fazer essa aliança de 7 anos não será a besta. Mas tire suas conclusões por si mesmo, tá? Um abraço a todos e fique na paz do nosso Pai.